Oi, gente! Voltei de férias, estou aqui toda cacheada num look diferente, com uma make bafo, inspiração da maquiadora Bárbara Thaís. Esse brinco aqui maravilhoso, deixa eu tirar e botar aqui perto para vocês verem. Não sei se a câmera vai revelar a beleza do bichinho. Ele é uma obra de artesanato que eu comprei lá em Cabo Frio. Aliás, se você alguma vez for a Cabo Frio, gente, passa na feirinha de artesanato de Cabo Frio, fica ali perto da Praia do Forte. Tem muita coisa legal, tem sempre alguma coisa diferente igual esse brinco. Esse brinco é feito à mão, então, sim, estou renovada, alegre, porque férias dá aquela relaxada, desestressa a gente deixa todos os problemas em casa e eu recomendo para todo mundo, gente. Se você está muito estressada, dê um jeito de tirar umas férias, nem que você vá para casa de parente não, que às vezes dá briga, mas, sabe, vai para algum lugar, some da sua rotina que você vai sentir a diferença. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cobertura de cabelos brancos, porque é um vídeo de cabelo. A pessoa está se sentindo a cacheada dos anos 80, né? A Pantera, para quem assistiu os filmes antigos. Mas enfim, voltando ao assunto. Porque eu já vi, gente, muita gente falando besteira em relação à cobertura de cabelos brancos na internet. Um próprio blog que eu sigo muito, que eu não vou falar aqui, para não falar mal do blog que eu gosto, né? Eu já vi a dona desse blog falando que coisa errada sobre cobertura de cabelo branco, falando que para cobrir cabelo branco tinha que ser uma tinta com dourado, ou seja, uma X.3. E não é bem assim. Então vamos às regrinhas da cobertura de cabelos brancos, porque de acordo com a porcentagem de brancos muda. E vou falar também das regras específicas da L'Oréal, porque sim, algumas marcas profissionais, como a L'Oréal, a própria Wella, a Schwarzkopf, têm nuances diferentes, têm tecnologias diferentes, então elas têm coisas específicas nas marcas para determinadas coisas, no caso da L'Oréal, para cobertura de brancos. Então vamos por partes. Gente, o que cobre fio branco são as tintas ponto zero. Então, 6.0, 7.0, 5.0, qualquer uma ponto zero. Por quê? As tintas que são ponto zero, ela é a cor natural do cabelo, é a nuance pura do cabelo. O meu cabelo, por exemplo, eu descobri agora que ele é um 5. Então, se eu tiver cabelo branco e quiser continuar com a cor do meu cabelo, eu venho com um 5 e jogo por cima, ou então dou aquela pincelada e pinto só aonde está a mechinha que tem o cabelo branco. Isso também é possível, mas claro, só um cabeleireiro consegue fazer isso. Então é o 5, né? O 5, é o 4, é o 6.0 que vai fazer essa cobertura de brancos, porque vai devolver a cor que aquele cabelo perdeu. O cabelo branco, ele perdeu totalmente a melanina, a cor dele, por isso que ele fica branco. Na L'Oréal eles falaram que o cabelo branco na verdade é transparente. Gente, isso daí caiu o meu mundo. Ele é transparente, como assim? Quem dera, né, ele fosse transparente e a gente não visse ele na nossa cabeça. Mas enfim, voltando. Então são essas nuances que realmente cobrem o cabelo branco assim 100%. Então, qual é a dificuldade? Por que tem gente aí na internet que fica falando de cobertura de cabelo branco? Por que você ou sua mãe ou sua avó pinta em casa e não cobre o branco? Por um motivo simples. A pessoa que você está falando aí, está pensando que pinta o cabelo, ela pinta com uma 6.0, com uma 4.0, com alguma cor ponto zero? Normalmente não. Normalmente, quando as pessoas passam a pintar o cabelo por causa dos brancos, elas aproveitam para usar cores diferentes. Aí usa chocolate, mel, caramelo, enfim, vermelho, cobre, enfim. Qualquer tinta dessa não vai cobrir o fio branco, gente, porque ela tem reflexo. Os números que vêm depois do ponto são os reflexos. E os reflexos não cobrem os fios brancos quando tem muito fio branco. Eu tenho um ou outro aqui perdido e aqui eu tenho 2 massinhas de cabelo branco que eu até pinto só nessa região, o meu cabelo. Então, o que acontece? Se eu jogar um chocolate no meu cabelo, vai cobrir os fios brancos. Eu tenho um fio aqui, um fio ali, um fio acolá. Então, quando a pessoa quer nuance no cabelo, tem uma tabelinha, tem umas regrinhas que eu vou falar aqui pra vocês, que tem que haver, dependendo da quantidade de branco nessa cabeça, tem que haver mistura entre a tinta com nuance, por exemplo, chocolate, um 6.7 e um 6.0. Você vai ter que misturar para conseguir cobrir os fios brancos. Quem cobre o fio branco não é a 6.0, então você vai ter que misturar a 6.0 com a 6.7 para você cobrir o branco com a 6.0 e ter a cor chocolate com a 6.7, tá? Então vamos lá.
Se a pessoa tem de 0 a 30% de fios brancos, ou seja, pouco fio branco, você pode jogar a tinta com nuance direto. Você pode jogar o chocolate direto, o vermelho direto, o cobre direto, qualquer cor, né? 4.7, 5.8, enfim, qualquer cor com nuance você pode jogar em cima do cabelo que vai cobrir os fios brancos, porque é uma porcentagem pequena, né? Apenas 30%. De 30% a 50%, nós vamos misturar 3/4 da nuance, ou seja, do chocolate, do mel, do cobre, e 1/4 de 6.0, de 4.0 da base, tá? Então, como é que você vai saber isso? Meu Deus, 3/4, 1/4. Você pega um tubo, divide ele em 4 pedacinhos, tá? Você vai botar o tubo desse tamanho, ó. Você vai botar isso aqui da sua nuance escolhida. Pode ser mel, chocolate, a que for. E no outro tubo de tinta, você vai tirar 1/4, né? Peraí, o tubo tem que ser desse tamanho aqui. Você vai tirar 1/4 e vai misturar no potinho e vai usar a quantidade de OX normal para um tubo de tinta. E se seu cabelo leva vários tubos de tinta, você vai ter que comprar assim, por exemplo, seu cabelo leva 2 caixas de tinta comum. Você vai ter que comprar 4. 2 da sua nuance escolhida e 2 da base correspondente àquela nuance para você poder montar. Na verdade, 2 da base não precisa, né? Porque você vai da base, você vai usar 1/4. Então, você usa mais 1/4, vai usar metade do tubo só para pintar uma vez. A outra é que você vai ter que comprar 2 tubos, senão não vai dar. Aí você tem que fazer essa mistura e aplicar no cabelo da sua cliente ou no seu cabelo. E aí, o problema começa a partir de 70% de fios brancos. Coceira! Porque a partir de 70% de fios brancos, você tem que colocar muita base nesse cabelo, porque você tem muito cabelo branco, quase a cabeça toda, né, 70%, então você tem que colocar muita tinta base e pouca nuance. Então, provavelmente, se a sua cliente quiser um chocolate e você for fazer essa mistura, não vai ficar aquele chocolate vivo, vai ficar um chocolate mais fechado, porque senão não cobre os brancos. É opção que você tem que dar para cliente, talvez. Ó, você quer que cubra mesmo os brancos ou você prefere ficar com reflexo mais chocolate? Então, qual é a mistura? Você vai usar um tubo inteiro de base e meio tubo da nuance. Então, um tubo de base e meio da nuance. As motos nossas de cada dia, enchendo a paciência todo dia. Viu como eu tô animada? Mas vamos lá. Então, gente, você vai gastar muita tinta base e apenas metade da nuance. Você vai fazer essa mistura, usar a OX correspondente e aplicar na cabeça toda, porque aí você vai garantir a cobertura desses brancos, tá? Então, essa é a tabelinha assim geral para todas as tintas, todas as marcas. Você mistura com uma tinta 0.0 para conseguir cobrir os brancos. O que é que tem de diferente na L'Oréal, então? Se é tão simples assim, gente, as tintas 0.0 da L'Oréal, elas são muito escuras, não é muito escuras, elas possuem muito mais pigmento azul do que as demais marcas. Tem uma mistura que o professor até explicou, mas isso não vem ao caso. O que interessa é que as tintas 0.0 da L'Oréal, elas têm muito mais azul do que as outras marcas. Então, o que é que acontece? Se você quer passar um cobre, uma cor quente, um cobre, um dourado, um loiro mais quente ou um avermelhado, vermelho também, cobre, enfim, qualquer cor quente, e você misturar com uma 6.0, uma 4.0 da L'Oréal, ou até uma 10.0, tanto faz, você vai dar uma esfriada naquela cor, porque as tintas 0.0 da L'Oréal são muito frias. Então, a L'Oréal recomenda a mistura da tinta com a nuance dourada, porque as tintas com nuance dourada da L'Oréal possuem uma tecnologia que consegue cobrir os fios brancos. Entenderam? Então não é qualquer tinta que você tem que misturar com dourado. As tintas da marca L'Oréal têm que ser misturadas com a nuance dourada se o reflexo for quente. Então, viram a confusão que a L'Oréal faz? Não é qualquer uma que você vai misturar com dourado. São apenas as tintas que possuem reflexo quente. Você, por exemplo, a sua cliente quer... São 3, na verdade, né? 3. A sua cliente quer... Não, tem o acaju também. A sua cliente quer dourado, cobre, vermelho ou acaju. Se você for usar qualquer tinta da marca L'Oréal e misturar com a 6.0, você vai esfriar a tinta, você vai mudar essa nuance. Então, para manter essa nuance, você tem que misturar com uma 6.0, 7.0, enfim, a cor correspondente. Se a cliente quer um 7.4, você vai lá e mistura com a 7.3, que é o dourado, tá? Isso só na L'Oréal, gente. Isso, claro, inclui as tintas que pertencem à L'Oréal, mas são vendidas na farmácia. Então, se você usa Garnier,
que é da L'Oréal agora, se você usa Imédia, que é da L'Oréal, se você usa a Magirel, que também é da L'Oréal, mas é profissional, qualquer tinta L'Oréal, até a Inoa também, que é mais cara ainda, qualquer uma delas tem essa tecnologia de cobertura de fios brancos no pigmento dourado. Então as tintas douradas da L'Oréal cobrem o fio branco. Mas você só vai misturar o dourado, lembrando de novo, se o reflexo que você quer é quente. Porque se você quer, por exemplo, pintar com marrom, 6.8, na L'Oréal é 0.8. Aí você vai misturar uma 6.0, não tem problema, porque o marrom ele já possui um pouco de azul nele, né? Então não tem problema você misturar com uma tinta com base mais azul, não vai mudar a cor, tá? Mas as tintas quentes, né, os subtons não, as nuances quentes de tinta da L'Oréal você tem que misturar com o pigmento dourado da L'Oréal também. Então é isso que dá uma confusão danada, inclusive na mente dos alunos. Teve hora que estava todo mundo misturando tudo na sala, o professor teve que dividir. Enfim, de novo, isso não vem ao caso, mas talvez vocês tenham curiosidade, porque na L'Oréal eles ensinam do jeito da L'Oréal, mas aí dá uma confundida na nossa mente, porque para isso é isso, para aquilo é aquilo, enfim. Mas eu espero que tenha ficado claro, gente, como a gente faz para fazer essa cobertura dos fios brancos. Tem que haver essa mistura com um tom base, porque senão não cobre. O que cobre fio branco é o tom base, é o ponto zero. É ele que vai lá e devolve a cor, esse pigmento. Essas nuances que a gente fala são cores fantasia, né? Não fantasia, porque existe ruivo natural, que é o cobre, mas são cores industrializadas, feitas. Então elas não têm poder de cobertura de fio branco. Eu espero que tenha ficado claro. É meio confuso mesmo essa parte da L'Oréal, se vocês quiserem pegar um papelzinho e anotar para ver se entra na cabeça, se quiserem também, né? Porque é muito fácil, é só você não usar tintas da L'Oréal que você resolve essa confusão toda. Vamos ser sinceros, a L'Oréal embolou no meio de campo com a cobertura de fio branco aí. Mas é isso, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado do meu brinco. E de papear aqui comigo, quer dizer, eu falar e vocês ouvirem, né? E passar algum conhecimento que eu espero que seja novo para vocês. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!